Gente, vamos fazer alguns exercícios para a gente entender um pouquinho sobre essa parte. Deixa eu só pegar um negócio aqui, apagar. Então, vamos lá, gente, ó. Vou ler aqui para vocês. Em um processo... Vocês estão me escutando? Eu nem perguntei. Deixa eu abrir aqui o Sim. chat. Só um minuto para eu abrir o chat aqui, que fica mais fácil de eu ver vocês falarem. Então, vamos lá, ó. Em um processo, a pressão constante de 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Newton por metro quadrado é a unidade de pressão. Por quê? Porque pressão é força dividido por área. Isso vocês vão ver em outro lugar. Mas força é dado em newton e área em metro quadrado. Por isso que pressão, a unidade é newton por metro quadrado. Um gás aumenta seu volume de 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 13 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, vamos anotar aqui as unidades, que eu já abro a câmera aqui para vocês verem, peraí. Pressão é igual a 2 vezes 10 à quinta. Volume inicial é 8 vezes 10 a menos 6. Volume final, 13 vezes 10 a menos 6. E ele quer que a gente calcule o trabalho. Então, gente... Certo. Então, vamos lá. A gente vai usar aquela forma que trabalho é igual pressão vezes variação de volume. Trabalho é pressão, 2 vezes 10 à quinta. Variação de volume é volume final menos volume inicial. Então, 13 vezes 10 a menos 6, menos 8 vezes 10 a menos 6. Então, trabalho é igual 2 vezes 10 à quinta. Aqui, como a gente tem a mesma base, que é 10 a menos 6, a gente pode só subtrair os números e colocar o mesmo expoente. Então, 13 menos 8 é 5 vezes 10 a menos 6. Aqui, como os dois são 10 a menos 6, a gente só faz a conta com um número e repete o 10 a qualquer coisa que eles tiverem, só se for igual, tá? Que a gente pode fazer isso. Então, aqui, multiplicando 2 por 5 dá 10. Vezes 10 à quinta, vezes 10 a menos 6, 10 a menos 1. Então, aqui é 10 à primeira, vezes 10 a menos 1, 1 joule. O trabalho é dado em joule. Eu não sei se eu falei para vocês, mas a unidade de trabalho é joule, tá? Então, gente, é mais ou menos assim que a gente vai ter para calcular o trabalho. Mesmo que não seja igual, ali no 2 e no... Ai, peraí que você sumiu. No 5, esse aqui, com esse? Isso. Para multiplicação, sim. Na multiplicação, você soma os expoentes. Mas se você está fazendo uma conta de mais ou menos, que os dois números... Deixa eu ver, calma. Ó. Calma, que essa parte não é na minha área, eu sou meio difícil de explicar. Eu sei como que é, mas eu não lembro os fundamentos. Ali no 2 e no 5, eu queria saber, tipo, como é multiplicação, aí não importa se são de expoentes diferentes. Isso. Aí, tá. quando for multiplicação, você vai simplesmente somar os expoentes. Então, aqui 5 menos 6 dá menos 1. Só se for soma e multiplicação que você não pode fazer isso. E aí você Certo, tem que agora eu ver entendi. Que bom. E aí, Obrigada. ó, se tiver aqui
por exemplo, se aqui fosse um 10 a menos 5. Na verdade, vou dar um exemplo de como a gente faria isso. Posso apagar aqui, gente? Vocês tiraram print? Vocês anotaram? Pode apagar? Por mim, sim. Então, vamos lá. Eu vou só dar um exemplo de como que a gente faz se caso for, por exemplo, um 10 a menos 6 e um 10 a menos 4. Se for diferente, assim, se for uma soma de multiplicação e tiver expoente, a gente só vai conseguir fazer esse negócio se a gente tiver números semelhantes. Por exemplo, se for aqui 8 vezes 10 a terceira mais 2 vezes 10 a quarta. Então, aqui, ó, 8 é 2 ao cubo. Vezes 10 a terceira. Mais. Aí, a gente vai ter que transformar para fazer os dois serem iguais, para a gente poder fazer a soma. Então, aqui, 2 vezes 10 vezes 10 a terceira. Eu só abri esse 10 a quarta. Então, aqui, ó, como é multiplicação, eu vou somar os expoentes. Então, 10 3 com 1 dá 4. Então, aqui eu posso fazer, esse 10 a 4 pode ser 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, dá na mesma. Se for multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, eu vou deixar esse aqui para ficar igual a esse e vou resolver essa conta aqui. Então, aqui eu acho que nem precisa pôr esse 2 aqui, deixa eu pôr 8 para não ficar confuso. Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 a terceira, mais 2 vezes 10, 20. Vezes 10 a terceira. Aí, agora, como eles estão com 10 a terceira igual, você pega e soma os números. Então, dá 28 vezes 10 a terceira. Entendeu? Isso aqui vocês vão ver em matemática, mas só para dar uma facilitada aqui. Era isso mesmo, sua dúvida? Sim, era isso mesmo, obrigada. Tá bom. Então, vamos lá para o próximo exercício. Deixa eu apagar aqui. Gente, essa aula é extensa, eu tenho até dó de vocês, eu tô só atacando informação em vocês, mas pode me parar a qualquer momento se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa, tá? Porque é uma matéria mais complicadinha do que as outras, eu acho, pelo menos. Então, vamos lá. Número 2. Um volume, que eu já ia anotando aqui, um volume de 8,2 litros é ocupado por uma massa de 64 gramas de gás oxigênio. Então, aqui de O2. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Qual é a pressão no interior do recipiente? Sabendo, ó, que ele dá o valor do R, então R é igual a 0,082. É um valor que ele vai dar, não precisem preocupar com isso, você só precisa fazer a conta. E ele deu também que 1 mol de oxigênio é igual a 32 gramas. Então, vamos lá. Nessa aqui, a gente vai usar o PV é igual a NRT. Porque ele deu todas as informações que a gente precisa para colocar. A única coisa que a gente ainda não tem é o valor de N, que é o número de mols. Porque ele me deu em massa. Mas ele me deu que 1 mol de oxigênio é 32 gramas. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3. Se 1 mol
é 32 gramas, 64 gramas é X. Vou fazer aqui em cima para não ter, pra depois eu poder fazer o resto aqui embaixo. Então, multiplique em cruz. Se você não quiser multiplicar em cruz, como aqui, ó, é o dobro, aqui tem que dobrar também. Então, 2x é igual a 2 mols. Se vocês quiserem fazer a conta também sem problema. 32x é igual a 64, passo 32 dividindo, é igual a 2 mols. Então, achamos que o N aqui é 2 mols. O N, lembrem, é número de mols. Isso vocês vão aprender lá na química, mas só para vocês saberem que é número de mols. Então, a gente vai colocar aqui na fórmula. PV é igual a NRT. Pressão é o que ele quer. Volume. Primeiro vai ter que mudar a temperatura, não vai? Vai ter que mudar a temperatura. Eu ia fazer ele aqui, mas, ó, para vocês já... Vou colocar... Calma, deixa eu colocar aqui, que acho que fica mais fácil de vocês tirarem print e depois ficar tudo certinho numa folha só. Então, aqui, ó, mais 273 é igual a 300 Kelvin. Lembra que eu falei que normalmente eles vão te dar uma temperatura de 27, porque somando com 273 dá um número mais redondinho para fazer conta. Então, muito bem lembrado, temperatura não posso usar em graus Celsius, tem que transformar para Kelvin. Então, eu somo 273. Então, vamos lá. PV é igual a NRT. Pressão é o que ele quer, volume 8,2 litros. N que a gente calculou é 2. R ele deu para a gente que é 0,082. E temperatura é 300. Manchei meu chão. 300. Ficou meio esquisitinho, mas acho que dá para enxergar. Então, ó, vou passar esse 8,2 dividindo. Gente, eu não gosto de sair fazendo conta. Por exemplo, você pode multiplicar esse 300 por esse 0,2 pelo 2 e depois dividir por 8,2. Mas vocês têm que perceber que, normalmente, eles dão valores para que vocês consigam fazer as contas mais fáceis. Então, vocês estão vendo aqui que é 8,2 e aqui é 0,082. Então, a gente pode transformar isso aqui em uma potência para a gente poder cortar e não ter que fazer conta. Então, aqui, ó, pressão. 2 vezes. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que se eu ando com a vírgula para a direita, eu ponho um número maior. Então, aqui, ele tá, é como se ele tivesse multiplicado a 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, tudo que está sem o 10 aqui é como se tivesse multiplicado por 10 elevado a 0. Então, eu posso pôr aqui 2 vezes. Eu vou andar essa vírgula 2 casas para cá. Então, 8,2 vezes 10. Eu andei aumentando o número, então eu diminuo. É assim que eu penso. Então, eu ando 2 casas, então é 10 a menos 2, vezes 300. Dividido por 8,2. E aí, tá vendo? Eu posso cortar 8,2 com 8,2. E aí eu não preciso fazer tanta conta. Aqui, ó, eu posso também cancelar esse 10 a menos 2 com os 2 zeros do 300. Porque 300 é como se fosse 3 vezes 10 ao quadrado. E lembra que eu falei que quando é multiplicação, você soma os expoentes? Então, vou escrever aqui embaixo para ficar mais fácil de ver. 10 a menos 2 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Então, esse 10 ao quadrado com esse 10 a menos 2 cancela, porque você vai somar os expoentes. Então, mais 2 com menos 2 é 0. Então, a gente só fica com 3 vezes 2, que a pressão é igual a 6 atm. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui. Muitas fórmulas, né? Pior que gente, isso aí não tem jeito. Mas eu estava falando com uma amiga de vocês sobre a quantidade de fórmulas. O que me ajudava na minha época de cursinho era fazer resumo, e eu sempre gostei muito de escrever as coisas e colar na parede, porque aí toda vez que eu estou passando, ou toda vez que eu estou estudando, eu vejo aquela fórmula e eu relembro.
é uma dica do que funcionou para mim. Pode não funcionar para vocês, mas é uma coisa que me ajudava muito. E uma coisa que me ajudava muito também a decorar as fórmulas era sempre, toda vez que eu vou resolver o exercício, eu escrevo a fórmula. Eu não saio colocando os valores, porque toda vez eu vou escrevendo a fórmula, toda vez, todo exercício eu vou escrevendo, e é assim que a gente vai decorando. Mas não desesperem, gente. Principalmente no Enem, vocês não precisam tanto de fórmula, vocês precisam mais entender a teoria do que as fórmulas, porque os exercícios eles são mais teóricos na física. Claro, tem que saber as fórmulas mais importantes, e eu planejo também fazer uma revisão, principalmente das fórmulas mais importantes que vocês precisam saber para o Enem. Então, quando acabar essa matéria, na semana seguinte, se a gente já tiver acabado essa aula, eu faço uma revisão, a gente revê as fórmulas, e é fazendo exercício, gente, não tem outro jeito. Quanto mais exercício vocês fizerem, mais vocês vão conseguir lembrar essas fórmulas. Vocês vão escrevendo de novo e vai ajudando, entendeu? Mas não desesperem, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir decorar o que for importante. E o que não for também, tem muita sorte no vestibular, tá, gente? Então, não desesperem, que é o mais importante. Posso apagar aqui? Deixa eu sair para vocês tirarem print. Gente, se alguém estiver tirando print desses exercícios e puder mandar no grupo para quem não viu a aula, eu agradeceria bastante. Posso apagar? Pode. Pode? Então, vamos lá para o próximo exercício. Então, esse aqui é um exercício mais teórico. Esse é um tipo de exercício que pode cair no Enem. Esses outros dois, eu acho ele mais estilo Unesp, uma FUVEST, não sei se vocês vão prestar mais alguma coisa além do Enem, mas esse aqui é o mais importante que a gente tem para o Enem, porque você tem que saber a fórmula, mas é mais interpretação do que aplicação da fórmula. Então, vamos lá. Submete-se um corpo gasoso a transformações diversas. Então, lá, ele dá esse gráfico aqui, e a gente tem que analisar as alternativas. Então, vamos lá. Na expansão isobárica AB, então vamos ver se AB é realmente uma expansão isobárica. O volume está aumentando, então é realmente uma expansão, e a pressão é constante, então é isobárica. Ah, gente, esse exercício... Não dá para fazer exercício ainda, eu não dei essa matéria. Calma. Eu vou resolver esse exercício no final, que eu ainda tenho mais coisa para dar para eu poder resolver aquele exercício. Então, vocês reclamaram que tinha muita fórmula, lá vem eu com outra fórmula. Essa aqui também, gente, não estou falando isso de todas as fórmulas, mas essa aqui é realmente muito importante, que é o primeiro princípio da termodinâmica. Então, ΔU é igual a Q menos trabalho. Então, a variação de energia interna, ΔU, de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor Q, então Q é igual a quantidade de calor, igual a gente tinha lá no Q-macete, igual a gente tinha lá no Q-mala, né? Q é igual a M vezes L, é o mesmo Q, de calor. Então, a gente tem que lembrar que Q, calor é energia em trânsito. E só tem essa energia em trânsito quando há variação de temperatura. Então, isso é muito importante da gente lembrar. E o trabalho, só tem trabalho quando há variação de volume. Então, essa aqui é a fórmula do primeiro princípio da termodinâmica, muito importante. Vamos ver aqui. Então, vamos interpretar essa fórmula.
Quando um sistema troca calor, vou só escrever aqui para a gente lembrar. Então, ΔU é igual a Q menos trabalho. Então, vamos lá. Quando um sistema troca calor e trabalho com o meio exterior, a energia interna do sistema é a diferença entre calor e trabalho trocado pelo sistema com o meio interior, independente da trajetória. O que ele está falando? Quer dizer esse independente da trajetória? Lembra lá que a gente viu as transformações cíclicas? Ele vai de A para B, de B para C, de C para D? Não importa aqui a trajetória, não importa quantas letras ele passe. A variação de energia interna, ela depende apenas do estado inicial e do estado final do sistema. No caso da transformação cíclica, a gente tem o mesmo estado inicial e o mesmo estado final. Então, a variação de energia interna nele é zero. Então, outra coisa que a gente pode interpretar dessa forma. Calor e trabalho dependem de transformação particular que leva o sistema do estado inicial ao estado final. Então, calor e trabalho, como eu falei para vocês, calor, ele só vai ter calor quando tiver variação de temperatura e só vai ter trabalho quando tiver variação de volume. Então, eles dependem de uma transformação que leve de um estado inicial, por exemplo, de uma temperatura menor para uma temperatura maior, ou de um volume menor para um volume maior. Então, elas dependem, calor depende da temperatura e trabalho depende do volume. A variação de energia interna é em função da temperatura, uma vez que as partículas de um gás apresentam grande mobilidade, o que lhes confere uma energia cinética. Então, gente, a energia interna, o ΔU, ele também está relacionado com a temperatura, mas ele está mais relacionado não ao valor da temperatura, não ao calor, como é o Q, porque o calor, lembra que eu falei para vocês nas outras aulas que é energia em trânsito, então é a troca de calor. O ΔU não, o ΔU é a energia que essas moléculas vão ter quando elas colidirem umas com as outras. O que quer dizer que quando aumenta a temperatura, vai ter maior colisão, lembra que eu falei para vocês, então a energia interna vai ser maior. Deixa eu ver aqui onde eu parei. A energia térmica é associada à soma das energias cinéticas de todas as partículas. Então, essa energia cinética depende das colisões dos gases. Então, se eu comprimir, eu vou estar aumentando a pressão, vou estar diminuindo o volume, mas eu vou estar deixando as partículas mais perto uma das outras. Então, elas vão colidir mais, então vai aumentar a energia interna desse gás. Tal mobilidade pode ser aumentada ou diminuída com variações de temperatura. Então, foi o que eu acabei de falar. Alguma dúvida aqui, gente, dessa interpretação da fórmula? Por enquanto, não. Certo. Então, gente, essa aqui eu pus como extra para vocês, não precisa decorar ela, porque no Enem eu nunca vi nenhum exercício que caía isso. Mas para quem for prestar outra coisa que não seja o Enem, que é para calcular o ΔU, que é igual aquela fórmula do PV é igual a nRT, só que é 3/2 de nRT, é a variação de energia interna. Essa aqui, gente, é só para que realmente quem não for prestar só Enem. E falando nisso, eu gostaria muito que vocês me falassem se alguém vai prestar mais alguma coisa além de Enem, porque aí para eu passar uma lista de exercício específica, porque essa matéria no Enem, ela não cai tanta aplicação de fórmula, mas nos outros cai muito. Então, a lista que eu estou fazendo para vocês é mais voltada para o Enem. Então, se vocês puderem me mandar uma mensagem lá, se alguém for prestar alguma outra coisa, porque eu preparo específico para isso, tá, gente? Então, ó, a gente vai usar essa fórmula aqui naquelas transformações que a gente aprendeu, tanto na isotérmica, na isobárica, na isovolumétrica, na adiabática também e nos ciclos. A gente vai usar e a gente vai ter que interpretar essa fórmula nos diferentes casos. Então, ó, na isotérmica, a temperatura é constante. Logo, não há variação de energia interna, certo? Porque eu falei para vocês que a energia interna, ela depende da colisão das partículas. Então, se não houver
um aumento na temperatura que faça elas colidirem mais, não vai ter variação de energia interna. Vai ter uma energia interna, mas não vai ter a variação. Aqui esse delta é de variação. Então, precisa que a temperatura aumente ou diminui para ter energia interna. Então, gente, se isso aqui é igual a zero, nós temos que Q menos trabalho é igual a zero. Então, Q é igual ao trabalho. Então, nas transformações isotérmicas, nós temos que todo o calor fornecido é transformado em trabalho. Então, o mesmo valor de calor é o mesmo valor de trabalho. Agora, na transformação isovolumétrica, nós temos que o volume é constante. Lembra que eu falei que a gente só tem trabalho quando tem variação de volume. Então, se o volume é constante, a gente não tem trabalho. Então, aqui, o trabalho é zero. Então, a variação de energia interna vai ser igual ao calor. Então, se eu tiver calor, eu tenho variação de energia interna e esse valor vai ser o mesmo. No final, eu pus uma tabelinha com isso aqui tudo. Isso aqui eu só estou escrevendo para ficar mais fácil de explicar, mas no final tem uma tabelinha com tudo junto. Agora, na isobárica, a variação de volume e a variação de temperatura, porque na isobárica nós só temos que a pressão é constante. E nenhuma dessas três variáveis dessa fórmula fala sobre pressão. Então, quando a gente tiver uma transformação isobárica, a gente usa a fórmula completa, ΔU é igual a Q menos trabalho. E aí a gente vai ter que calcular. Agora, num ciclo de transformações, que é aquela que vai de A para B, para C, e volta no estado inicial. Então, a gente tem que saber que a variação de energia interna é a energia final menos a energia inicial, que isso é a definição de um delta, né? Variação final, o valor final menos o valor inicial. Nós temos que saber que também que no ciclo de transformações, o gás volta no mesmo lugar que iniciou. Então, nós temos a energia final menos a inicial, que é zero. Lembra que eu falei para vocês, como ele volta no mesmo lugar, não tem variação, é como se não tivesse variação, né? Na verdade, tem uma variação, mas como na fórmula a gente só pega o valor final menos o inicial e eles são os mesmos, dá zero. Então, aqui, esse valor vai ser zero. E a gente vai ter, igual lá na primeira da isotérmica, que calor é igual a trabalho. Certo? E na adiabática? A adiabática não há troca de calor com o meio externo. Então, o calor é igual a zero. Na adiabática, eu falei para vocês que o calor é igual a zero. Então, Q é igual a zero. ΔU é igual a Q menos trabalho. Como Q é zero, temos que ΔU é igual a menos o valor do trabalho. Certo, gente? Então, aqui, basicamente, vocês vão ter que pegar aquela teoria que eu dei lá para vocês sobre transformações isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas, o que cada uma delas significa, o que é constante em cada uma delas. E aí vocês vão ter que... eu sugiro que vocês... escrevam, façam um resumo. O que é a energia interna? Do que ela depende? A energia interna depende da variação de temperatura. O calor também depende da variação de temperatura. O trabalho depende da variação de volume. Então, isso tudo é muito importante, porque eles vão te dar essas coisas, eles vão dar. Foi de um volume X a volume Y. Então, nós sabemos que teve trabalho porque teve uma variação de volume. Então, a gente vai ter que aplicar tudo isso nessas fórmulas e aí para a gente poder resolver os exercícios, certo? Então, aqui eu pus uma tabelinha que ela vai falar tudo isso aqui. Então, ó, na isotérmica, as grandezas constantes, a temperatura e a energia interna. O que se anula? A energia interna. Então, nós temos que calor é igual a trabalho. Na isovolumétrica, a grandeza constante é o volume. Se nós temos volume constante, não tem trabalho. Então, Q é igual a ΔU. Na adiabática, não temos nada constante, então, mas não tem troca de calor
com o meio externo. Então, o Q é 0. Então, trabalho é igual a menos ΔU, ou no caso aqui que eu coloquei, ΔU é menos trabalho. Na isobárica, a grandeza constante é a pressão, e como não tem nada aqui que fale sobre a pressão, nós usamos a fórmula completa. Essa expansão livre aqui, vocês não precisam... Não precisa, é só porque tinha, mas a gente não vê isso no ensino médio. Agora, o primeiro princípio é essa fórmula. O segundo e o terceiro não são tão importantes para a gente aqui no ensino médio, mas vou falar para vocês porque, como é teórico, tem chance de cair no Enem, que eles gostam bastante de explorar essa parte teórica e colocar exemplos práticos. Então, é importante saber a teoria. Então, o segundo princípio da termodinâmica, ele nega a existência de um dispositivo que possa criar ou destruir energia. Então, quando vocês forem ver a parte de energia lá na dinâmica, vocês vão ver que energia não se cria e nem se destrói. Energia só se transforma. Então, eu posso ter uma energia térmica e transformar... Posso ter uma energia, por exemplo, cinética e transformar ela em energia térmica. Uma energia elétrica e transformar ela em energia térmica. Por exemplo, no chuveiro. O chuveiro está ligado na energia elétrica. O que o chuveiro faz? Ele converte essa energia elétrica em uma energia térmica que vai esquentar a água do chuveiro. Então, é exatamente isso que o segundo princípio da termodinâmica fala. Energia não se cria nem se destrói, somente se transforma. Então, é impossível, a gente, de acordo com essa lei, a gente conclui que é impossível criar um dispositivo, uma máquina, um motor, ou até, como eu usei o exemplo, um chuveiro, que consiga transformar integralmente, consiga transformar totalmente o trabalho em trabalho, todo o calor recebido. Então, é impossível a gente criar uma máquina com rendimento 100%. Vai ter alguma energia que vai ser dissipada, vai ter alguma perda de energia, porque é impossível a gente criar ou a gente destruir energia. Então, acaba que a gente perde um pouco de energia quando tem essa transformação. E o terceiro princípio, é impossível levar uma temperatura de um sistema ao zero absoluto, mediante um número finito de operações. Então, o zero absoluto é na escala Kelvin, então é impossível a gente levar um material a essa temperatura, certo? E aqui, gente, a gente tem as máquinas térmicas. As máquinas térmicas, elas vão... deixa eu ver quantas horas, calma. Só falta 15 minutos. Eu acho que eu vou deixar a máquina térmica para a semana que vem, porque eu já passei muita fórmula para vocês, muita coisa, acho que a cabeça de vocês deve estar lotada. Vou deixar vocês estudarem essa matéria, fazerem os exercícios que eu vou passar, e aí semana que vem a gente entra em máquina térmica, pode ser? Porque senão eu acho que vai ser, acho que já deve ter sido matéria demais na cabeça de vocês. Aí semana que vem a gente resolve os exercícios que eu vou passar dessa matéria e termina a máquina térmica, pode ser, gente? É bem filosófico mesmo, porque você tem que ficar analisando o que acontece em cada transformação, em cada coisa. Então, gente, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Se tiver, pode não ser da matéria também, se estiverem com dúvida de conta, se estiverem com dúvida do que vocês querem fazer da vida, pode me mandar mensagem mesmo, eu não acho ruim, eu inclusive gosto que vocês mandam mensagem, pode falar comigo, o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu tô aqui, tá? Então, é isso por hoje, até semana que vem, muito obrigada por terem ficado esse tempo todo aqui, escutando eu falar, e até semana que vem, gente. Muito obrigada pela aula, até semana que vem, bom final de semana. Para vocês também.